A paz do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura de um versículo e nesse versículo nós iremos meditar. Efésios capítulo 5. Eu vou esperar você encontrar o texto para nós lermos juntos. E você pode ficar lá? Isso. Enquanto você encontra o texto, eu quero louvar a Deus por estar aqui. Eu quero ser grato ao pastor Márcio, Roberto, muito obrigado pelo convite. Pastor Gesiel, é muito bom poder estar aqui com o Senhor, com a igreja. E eu sei que é clichê, o pregador falar que é um motivo de muita alegria estar no culto, mas eu quero dizer aos irmãos que esse altar para mim, o altar desse ministério, da Igreja Tabernáculo, tem um significado muito especial. Eu acho que eu prego desde 2016 nesse ministério, acredito que sim, logo no começo, né? Então eu tive muitas oportunidades, por muitas vezes, e nunca houve um único culto que eu tenha participado nesse ministério que eu não tenha saído com o coração queimando como de um novo convertido. Então esse altar para mim tem um significado muito especial. Eu falo, pastor Gesiel, dessa igreja para muitos amigos de muitos lugares. Esses dias eu recebi na minha casa um jovem que eu ganhei para Jesus, discipulei. E ele casou e veio fazer uma viagem com a esposa aqui em São Paulo. E vieram na minha casa e eu, apresentando a cidade, passei ali no Éden. E quando ele passou na frente da igreja, ele é de Natal. Quando ele viu o nome da igreja, ele falou: essa é a igreja que você fala para mim? Eu falei: é essa mesmo. Ele guardou o nome. Essa igreja tem um significado muito especial. E o desejo do meu coração é que a presença de Deus continue aqui com os irmãos. Porque essa é a marca dessa igreja. A presença de Deus está no meio de vocês. Quem encontrou Efésios capítulo 5, diga amém. Verso 18 nós vamos ler. O texto diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir mais uma vez a parte B. Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Pode se sentar, querido. Ouça. Há quem diga que esse versículo que nós lemos é o versículo mais importante de todo o Novo Testamento. Isso porque toda a vida cristã depende da verdade que é dita aqui. Não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não existe ministério sem a presença do Espírito Santo. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Alguém pode até ter o cartão de membro de uma igreja, fazer parte de uma igreja física e não ter o Espírito, mas é impossível alguém fazer parte da igreja de Jesus e não ter o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito de Deus é a marca de que de fato alguém pertence a Jesus. E nessa carta que, segundo muitos, é o escrito mais amadurecido de Paulo, a coroa de todas as epístolas de Paulo, a carta mais madura do apóstolo. É nela que Paulo, no capítulo 1, disse que nós fomos selados pelo Espírito. No capítulo 4, nós não devemos entristecer o Espírito. E agora no capítulo 5 ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Agora, o que Paulo queria dizer quando ele disse enchei-vos
do Espírito. Existem 4 coisas que nós podemos observar nesse texto. E eu quero muito orar com você, mas eu quero observar 4 coisas antes de nós orarmos. A primeira delas é que enchei-vos do Espírito trata-se de uma ordem. Esse texto é um imperativo. Logo, ele trata-se de uma ordem. O que Paulo está fazendo aqui não é nos dando um conselho. Ele está nos dando uma ordem. Há uma diferença de conselho para ordem. Quando você recebe um conselho, você pode escutá-lo ou não, recebê-lo ou não, colocá-lo em prática ou não. Mas quando você recebe uma ordem, você precisa executar a ordem que te foi dada. De forma que eu quero que você entenda que ser cheio do Espírito não é uma opção, é uma ordem. E existem 2 observações que eu quero fazer acerca dessa ordem. A primeira delas é que, tratando-se de uma ordem de Deus, uma vez que você não a obedece, você está cometendo um pecado. Isso mesmo. Existem 2 tipos de pecado. Existem os pecados de ação, que é quando você faz alguma coisa que Deus determinou que você não fizesse. Mas existem os pecados de omissão, que é quando você não faz aquilo que Deus te ordenou fazer. E existem algumas pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é uma opção. E por ver isso como uma opção, muitas pessoas acabam aceitando essa opção e outras pessoas não. Mas eu quero dizer a você nessa noite que ser cheio do Espírito não é uma opção de Deus para você, é uma ordem de Deus para você. Deus está te dando uma ordem nessa noite. Não receba isso como um conselho, não receba isso como uma recomendação, entenda isso como uma ordem de Deus. O próprio Deus, por meio da sua palavra, está falando com você e dizendo assim: eu te ordeno que você seja cheio do Espírito Santo. Eu estou te dando uma ordem. Você precisa ser cheio do Espírito. É uma ordem, não é uma opção. A segunda coisa que você precisa entender acerca dessa ordem é que essa é a única maneira pela qual você pode viver uma vida que agrade a Deus. Por que Deus deixou ser cheio do Espírito como uma ordem, como um mandamento? Porque o grande desejo de Deus é que você viva uma vida que o agrade. Uma vez que você serve a Deus, você precisa agradá-lo como Deus. Quem me entende, diga amém. Para que é a sua vida? O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Se Deus tivesse salvado você apenas para você morar no céu, na hora que você levantasse a mão para ser crente, ali mesmo você já morria ou já era arrebatado. E você já iria para o céu. Mas esse não é o propósito de Deus, o único propósito de Deus. É claro que Deus quer que você vá morar no céu, mas esse não é o único propósito. O céu já começa aqui. Você não precisa esperar morrer para começar a viver o céu. Você começa a viver um céu na terra quando você é cheio do Espírito. O propósito de Deus para a sua vida em te salvar não é apenas te se fazer morar no céu um dia, mas é aqui na terra começar a viver uma vida que glorifique a Ele. E a única maneira de você viver uma vida que agrade a Deus nessa terra é sendo completamente cheio do Espírito Santo. É impossível você ser um pai que agrade a Deus se você não for cheio do Espírito. É impossível você ser uma mãe que agrade a Deus se você não for cheia do Espírito. É impossível você ser
um jovem que agrade a Deus se você não for cheio do Espírito. É impossível você ter um casamento que glorifique a Deus se o casal não for cheio do Espírito. É impossível você ter um namoro que agrade a Deus se o casal não for cheio do Espírito. É impossível você ser um obreiro que agrade a Deus se você não for cheio do Espírito. Você não pode ser um bom funcionário que agrade a Deus se você não for cheio do Espírito. Você pode até agradar o seu patrão, mas você só vai fazer tudo aquilo que você faz, seja presidindo, seja sendo presidido, seja liderando, seja sendo liderado, seja trabalhando, seja sendo patrão de alguém, sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo namorado. A única maneira de você viver uma vida que agrade a Deus é sendo completamente cheio do Espírito de Deus. E é por isso que ser cheio do Espírito é uma ordem, é um mandamento que somente sendo observado você será capaz de viver uma vida que agrade a Deus. A segunda coisa que você precisa observar aqui é que essa ordem dada por Paulo, ela está no plural. Ele disse: enchei-vos do Espírito. Vou repetir mais uma vez, essa ordem está no plural. Ele não disse seja cheio, ele disse enchei-vos, no plural. Você consegue entender isso? A ordem de Deus não é para que um grupo específico seja cheio. A ordem de Deus é para que todos sejam cheios. Eu vou repetir mais uma vez, porque você precisa sair daqui com isso assentado no seu coração. A ordem de Deus não é para que um grupo seja cheio. A ordem de Deus é para que toda a igreja seja cheia do Espírito. Irmãos, algumas pessoas entenderam errado. E elas acham que um grupo particular de pessoas tem a obrigação de serem cheias e outras não. Você já observou que meio que inconscientemente tem gente que acha que o pastor tem que ser cheio, mas ela não se sente na responsabilidade de ser? Você já observou que algumas pessoas olham para o líder da célula e eles esperam que o líder da célula seja cheia do Espírito, mas ela, que não é o líder da célula, acha-se no direito de não precisar ser? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, biblicamente o desejo de Deus sempre foi que toda a terra fosse cheia do Espírito. Em Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo é tirado da terra por causa do pecado do homem. Mas até ali o Espírito de Deus estava na terra convivendo com os homens. Porque esse foi o projeto original de Deus. Que o homem tivesse intimidade com o seu Espírito. Que ele habitasse com o homem por meio do seu Espírito. E ainda no Antigo Testamento, embora o Espírito de Deus descesse sobre pessoas específicas para capacitá-las a desempenhar alguma função, em Joel, no capítulo 2, Deus fez uma promessa que revelou o que havia no seu coração. Ele disse: há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Você consegue entender o sentido do toda? Deus nunca quis dar o seu Espírito para um grupo. Deus sempre quis que todos fossem cheios do seu Espírito. Houve uma certa ocasião em que Deus separou alguns homens para desempenhar funções, auxiliando Moisés no seu ministério. E o mesmo Espírito que Deus havia derramado sobre Moisés, Ele também derramou sobre 70 homens.
68 estavam dentro do arraial e 2 estavam fora. Quando Josué observou que 2 homens fora do arraial estavam dançando, saltando, pulando e profetizando igual aos outros, ele correu para contar para Moisés. E Moisés disse: quem dera que não só esses 2 ou esses outros 68, mas todo o Israel fosse cheio do Espírito do Senhor e também profetizasse. Sempre o desejo de Deus era de que todos fossem cheios do Espírito. E agora Paulo, em conformidade com Deus, está dizendo para todos no plural: sejam cheios, enchei-vos. Você consegue entender isso, querido? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você que não é apenas o pastor que precisa ser cheio, não é apenas o líder da célula que precisa ser cheio. Você pode ser o novo convertido mais novo da igreja, mas a palavra de Deus para você é: não importa quanto tempo de crente você tem, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Vai haver ocasiões que não vai dar tempo de ligar para o líder da célula. Você vai precisar estar a serviço de Deus em um determinado momento para ser usado por Deus naquele lugar. E é por isso que você precisa ser cheio do Espírito também. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Lá no seu trabalho você vai ser profeta de Deus. Lá na sua casa você vai ser profeta de Deus. Lá na sua vizinhança você vai ser profeta de Deus. Vai ter momentos que você vai estar passando na rua e alguém vai dizer: ei, você é crente, né? Eu já te vi com a Bíblia. Entra aqui e ora pela minha família, ora pela minha casa, ora pelo meu casamento, cura essa enfermidade, expulsa esse demônio. E você, como um crente cheio do Espírito, vai impor as mãos e demônios vão cair por terra. Vai orar e enfermidades vão desaparecer. Vai liberar uma palavra e vai haver paz, porque não sou o pastor, não sou os obreiros, não sou os líderes, mas toda essa igreja será cheia, cheia do Espírito. É uma ordem de Deus para todos. Deus te chamou para ser cheio. Em terceiro lugar, nós precisamos observar mais uma outra coisa aqui. Aleluia. Ele disse: enchei-vos do Espírito. E eu vou comentar uma coisa aqui que parece ser chata, mas observe, dê atenção a mim. Gramaticalmente, o verbo enchei-vos está na voz passiva. Pastor, o que é isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Você vai entender o que. Um verbo é uma ação, e o sujeito é aquele que pratica a ação. Mas quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele não pratica a ação, ele recebe a ação que é praticada. Quando o texto diz enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo assim, ó: deixe-se ser cheio do Espírito, porque é o Espírito que vai encher você. Não se trata de uma obra de homens, se trata de uma obra de Deus. É Deus quem vai encher você. Quantos entendem que o desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito? Diga amém. Quantos entendem que é Deus que enche você? Diga glória a Deus. Agora você pode dizer assim: peraí, pastor, então se Deus quer me encher e é Ele que me enche, por que é que Deus não me enche logo então?
Por que Deus não enche logo todo mundo? Paulo está dizendo: deixe-se ser cheio do Espírito. Deus quer encher muita gente, mas tem muita gente que não se deixa ser cheio de Deus. Hoje eu estava orando por esse culto, e em oração eu comecei a pensar algo. Nós gastamos muito tempo explicando o que é avivamento e quais os seus resultados. E eu falo por mim, eu estou cansado de pregar em eventos de avivamento, explicando o que é avivamento, o que significa avivamento, o que é que acontece quando existe avivamento, quais os resultados do avivamento, quais os frutos do avivamento. Mas talvez está na hora de nós começarmos a buscar entender, não o que ele é, mas o que impede que ele aconteça. Porque todos nós já sabemos o que é avivamento. E todos nós já sabemos o que acontece quando um avivamento vem. Mas nós precisamos começar a entender por que ele não veio ainda para muita gente. O que impede Deus de agir? O que impede o Espírito de Deus de encher alguém? Você sabe o que significa a palavra encher aqui? No seu texto original ela significa encher até o ponto de não haver espaço para mais nada. Sabe por que tem muita gente que Deus não enche ela? Porque ela já está cheia de si mesma. Ela já está cheia das suas próprias vontades. E Deus não pode encher dele quem já está cheio de alguma coisa que não seja ele. Deus não pode encher alguém que já está cheio de outra coisa. Detalhe: Deus não enche alguém sem propósito. Segundo, Deus não enche alguém que não quer ser cheio. O Deus de Elias continua sentado no trono, mas aonde estão os Elias de Deus para clamar no altar? Você consegue entender isso? O Deus de Elias está lá, mas aonde estão os Elias de Deus? E detalhe, irmãos, há uma diferença de você ser cheio do Espírito e de simplesmente você ser habitado pelo Espírito. Todo crente é habitado pelo Espírito. Se você não tem o Espírito de Deus morando em você, você não é crente. Todo crente ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Mas nem todo mundo que tem o Espírito é cheio do Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito, mas quando você é cheio do Espírito, é o Espírito que tem você. Você consegue entender? Sabe o que significa ser cheio do Espírito? Na prática, significa você ser completamente dominado pelo Espírito. Você sabe o que é você ter a sua mente dominada pelo Espírito de Deus, os seus pensamentos dominados pelo Espírito de Deus, a sua boca dominada pelo Espírito de Deus, os seus olhos dominados pelo Espírito de Deus, o seu corpo dominado pelo Espírito de Deus, a sua voz dominada pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença de ser habitado pelo Espírito, de ser cheio dele. Nem todo mundo que tem o Espírito é cheio dele, porque tem muita gente que divide a vida entre o Espírito e as suas próprias vontades. Mas quem é cheio do Espírito é completamente dominado, completamente cheio dele, ao ponto de não viver outra coisa que o Espírito não queira que você viva. E eu vou liberar uma palavra de Deus para você. Você vai ser cheio do Espírito, você vai ser completamente cheio. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser tão dominado pelo
do Espírito, que você não vai ver alguma coisa que afronte a santidade de Deus. Você vai ser tão cheio do Espírito que você vai ter sensibilidade para entender quando o Espírito de Deus está confortável com alguma coisa ou quando ele não está. Você vai ser tão dominado pelo Espírito de Deus que até as suas vontades vão ser diferentes. Você não vai ter mais vontade própria, é a vontade de Deus que vai transbordar em você. Você não vai mais fazer aquilo que estava na telha, é somente aquilo que é a vontade dele. Antes de dar um passo, você vai dizer: é o Senhor que quer ou sou eu que quero? Antes de você agir, você vai pensar: é a minha vontade ou é a tua vontade? Porque desde a hora que você acordar até a hora que você vai dormir, a sua vida completamente vai ser dominada. Seus olhos, sua boca, sua voz, seu coração, sua mente, sua alma, sua vida. Quantos querem isso? Levante as duas mãos. Abre a boca e dá um sinal para Deus agora, de glória, dizendo: eu quero ser cheio, completamente dominado pelo Espírito. Você precisa traduzir a Deus a sua vontade de ser cheio. Você precisa começar a manifestar a Deus o quanto você quer. Tem gente que o Espírito de Deus não encheu ainda, porque ela tem medo de excessos. Um dos maiores empecilhos para ser cheio do Espírito Santo é racionalizar demais as coisas de Deus. Tem gente querendo colocar Deus numa caixinha, dizendo a Ele como Ele pode agir, de que maneira Ele tem que fazer, qual é a maneira de Deus agir. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E é por isso que tem tanta gente que fala tanto de Deus, mas não tem Deus na vida. Explica tanto as coisas de Deus, mas não sente Deus entranhado sobre ele. Irmãos, o mundo não está precisando de explicações complexas do que é o Evangelho. O mundo está esperando uma igreja cheia do Espírito que dê demonstrações de poder na rua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pensando que o diabo tem medo de palavra bonita, de vocabulário difícil? Você está pensando que o inferno fica espantado porque alguém fala muito bonito, canta muito bem, toca muito bem? O diabo não tem medo disso. O diabo treme quando vê um crente simples, mas completamente dominado pelo Espírito, completamente cheio dele. E é isso que o mundo espera da igreja. E eu vim aqui nessa conferência de avivamento dizer a você: Deus quer te usar como um agente de avivamento por essa terra, mas para isso você precisa ser completamente cheio, dominado, possuído pelo Espírito de Deus. Começa a quebrar protocolos, começa a deixar de lado essas questões de paradigmas complexos. Deixa de lado, irmão. Para de ter medo, para de ter timidez, para de ter vergonha. Deus quer as suas emoções, Deus quer a sua alma queimando. E deixa eu te dizer uma coisa: eu nunca vi um pai chegar em casa do trabalho e ficar com raiva de uma criança que salta nos braços dele, que tenta chamar a atenção dele, que rola no chão. Que Deus é esse que vai olhar com desdém para alguém que se emociona na sua presença, que chora diante dele, que pula, que grita, que levanta as mãos? Esse não é o meu Deus, nem o Deus da Bíblia. O Deus que é Pai, Ele tem prazer em te ver com essa mão levantada, balançando, chorando, saltando e dizendo para Ele o quanto você quer a sua presença. Eu tenho certeza que tem cultos que Deus quer agir, mas tem gente racionalizando tanto as coisas de Deus, que está num culto, mas nem parece que é culto. Tem gente que se acostumou com cultos normais. Você não pode se acostumar com culto normal. Você tem que ser cheio, tem que vir para a igreja para transbordar mesmo. É para ser dominado
Deus quer de você. Ouça, em quarto lugar, olha as palavras de Paulo: enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem. Essa ordem está no plural. É para todos. Ela está na voz passiva. É você que é cheio, porque Deus enche você. Mas em último lugar, esse verbo está no tempo presente. Ele indica uma ação contínua que nunca para. Ser cheio do Espírito não acontece em um momento. A ordem de Deus é que em todos os momentos você seja cheio, completamente, continuamente, em toda hora. Existem pessoas que se contentaram em ser cheias do Espírito no momento em que estão exercitando o ministério que Deus as deu. Você já viu alguém, irmão, que não adora no culto, mas quando pega no microfone, está cheio? Não adora no culto, mas pegou no microfone para qualquer coisa, está cheio. Só é cheio para exercitar a função que Deus lhe deu para fazer. Isso não é o modelo bíblico de ser cheio. E tem gente que é cheio uma vez por ano, uma vez na vida. Tem gente que precisa de uma data muito especial para falar em línguas estranhas, uma ocasião muito solene para poder chorar, para poder sentir alguma coisa. Um certo homem de Deus do século passado disse que para muitos a presença de Deus se transformou em um artigo de luxo. Em que sentido? No sentido de que todo mundo tem a roupa da festa e a roupa do dia a dia, não é verdade? Sabe aquele artigo de luxo que você só usa naquela ocasião bem específica? As mulheres sabem. Homem não, homem o mesmo tênis que ele joga bola, ele também está no trabalho, também está na rua, também vem no culto. Mas a mulher tem uma coisa específica para cada ocasião. E tem aquela que ela só usa uma vez a cada 10 anos. A presença de Deus para muitos se tornou um artigo de luxo. Ele só sente em datas específicas. A presença de Deus não é um artigo de luxo. A presença de Deus é uma necessidade vital. Experimente passar um dia sem respirar. Em 4 minutos você não existirá mais. Todo corpo tem um limite de tempo, de dias, que ele suportaria sem comer ou sem beber. Excedendo esse limite, ele também morrerá. A presença de Deus é mais importante que o pão que você comeu hoje. É mais necessária que a água que você bebeu hoje. É mais necessária que o ar que você está respirando agora. Sem a presença de Deus você morre. E é por isso que tem tantos crentes mortos, porque não carregam a presença de Deus com eles. A presença de Deus se tornou uma experiência anual. E assim como você não pode ficar minutos sem respirar e viver, você também não pode ficar um minuto sequer sem a presença de Deus e sobreviver. Irmãos, os dias são muito maus. Nós somos cercados o tempo inteiro por tentações, por investidas do diabo, pela ira do diabo, pela sedução do diabo. O mundo, a nossa carne. Não dá para viver sem ser cheio do Espírito. A única maneira da gente suportar esse tempo é sendo cheios do Espírito. Nós estamos vivendo dias difíceis. Pastor Gesiel, eu estou vendo pessoas não irem para a igreja com a desculpa de que estão sofrendo. E eu não consigo entender, porque o único lugar que eu sou revestido de graça para suportar o sofrimento é no altar. Você precisa ser cheio do Espírito em todo lugar, em todo momento, em toda ocasião. Você precisa ser completamente cheio.
toda hora. Aleluia, 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 aleluia. Você precisa começar a olhar para a presença de Deus de uma forma diferente. Tem gente que pensa que a presença de Deus é só um arrepio, é só uma sensação gostosa no culto. É muito mais que isso, meu amigo. A presença de Deus é o ar da sua vida espiritual. Sem ela você morre. Você precisa começar a buscar a presença de Deus tão desesperadamente, como alguém que, se não sentir Deus, vai parar, como alguém que, se não sentir Deus, vai morrer. Porque de fato você vai. Você precisa de Deus. Só existem duas opções para você nessa noite. E eu vou terminar agora porque eu quero orar por você. Ou você será cheio do Espírito, ou sua vida espiritual não vai sobreviver. Não é uma opção, é um grito de necessidade. Ou você vai ser cheio do Espírito, ou você não vai conseguir caminhar com Deus. Ou você vai ser cheio do Espírito, ou você não vai viver uma vida que agrade a Deus. Ou você vai ser cheio do Espírito, ou você não vai sobreviver.